Ó, quem tem lote sem construção aqui na capital e deixou o terreno lá com mato, vai ser penalizado, viu? Tem um mutirão de notificação acontecendo, a gente vai saber agora quais são as regras para a manutenção desses lotes aqui na capital e quem deve receber essas notificações e, claro, quais são as penalidades para esses proprietários. É o Ralf Assé quem está aqui com a gente ao vivo, vamos conversar com ele. Ralf, boa tarde. Oi, Roger, boa tarde também, boa tarde para todos que nos acompanham. Inclusive, essa multa é bem cara, viu? Então é importante os donos aí dos lotes ficarem atentos a essas regras. A gente conversa aqui com o Roger Andrigo, que ele é superintendente de fiscalização urbana, para a gente entender como é que é feito esse trabalho, tanto de fiscalização, mas também as notificações para quem não cumpre as regras e deixa esses lotes aí sujos, com mato alto, enfim. Como é que é esse trabalho? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde. A prefeitura, ela já vem com essa ação de notificar e cumprir o que a legislação determina, que é notificar para que os proprietários realizem essa limpeza em suas áreas, em seus lotes. Contudo, agora, por um anseio da população, porque havia muita reclamação que muitas vezes a prefeitura fazia notificação, fazia autuação, que é a multa propriamente dita, e não resolvia, porque o proprietário não tomava a iniciativa de limpar o lote. A prefeitura fez o credenciamento de algumas empresas que irão fazer esse serviço, essa limpeza. Então, a fiscalização continuará a notificar, dando o prazo para que o proprietário faça essa limpeza. Em seguida, fará a autuação, multou, caso ele não tenha feito, e emitirá uma ordem de serviço para que essas empresas credenciadas façam a limpeza e seja cobrado do proprietário do imóvel esses custos. Então, a prefeitura limpa e cobra depois. Exatamente. Como deve ser, haja vista que o cuidado com as suas áreas, com a área particular, a área privada, compete apenas ao proprietário. Agora tem essa penalidade, essa multa, porque é mais caro do que você ir lá e limpar o lote, né? Com certeza, ela tem essa necessidade de ter um caráter educativo e punitivo. Então, ela tem essa necessidade de ser mais cara e a lei traz já esse valor fixo. Então, a multa em si, ela por si só já é mais alta do que a limpeza espontânea. E lembrando que a multa não corrige o problema. Haverá, então, uma ordem de serviço para que uma empresa terceirizada faça aquele serviço, será cobrado do proprietário. Então, ele pagará o serviço e a multa. Essa limpeza tem um prazo para ela ser feita, assim, a cada tantos meses, algo desse tipo? Não, a lei determina que ela seja feita sempre que existiu o afloramento desse mato. Pela experiência, né, dessas fiscalizações, elas ocorrem agora na época de chuva, nessa época de chuva. Então, 2 vezes nós vemos que é o suficiente. Contudo, caso seja um local propício a esse crescimento de mato, o proprietário é responsável por manter aquela área limpa. Então, ela pode ser 2, mas pode ser mais. Olha, você comentou que essa medida da prefeitura limpar e cobrar depois vem das reclamações de muitos moradores. E os moradores podem ajudar nesse trabalho de denunciar esses lotes que não estão sendo limpos. Qual que é esse canal para a população contribuir com essa ação de fiscalização de vocês? Exato. Podem e devem, assim como já fazem. Nós temos a ouvidoria do município, que ela funciona tanto pelo telefone, pelo 0800 6464 156. Ele está passando por alguns problemas técnicos e algumas pessoas estão relatando que está dando ocupado. Eu peço que insistam nesse número e também tem pela internet, que seria no ouvidoria.palmas.to.gov.br. E ali ela pode fazer toda a demanda, tanto em nome próprio como anônima.
Essa fiscalização você comentou que segue aqui na capital e de acordo com essa análise dos trabalhos que estão sendo feitos aqui, como é que está a situação aqui em Palmas em relação a esses lotes? Tem muitos lotes que os proprietários não estão cumprindo essas regras, não estão limpando ou já está mais ou menos limpa a maioria? Como é que está essa análise? Nós temos, infelizmente, uma grande quantidade de proprietários que não fazem essa limpeza. E alguns que não se preocupam em verificar, porque é importante que todos mantenham o seu cadastro junto à finança, o cadastro imobiliário, com o endereço certo. Por quê? Quando ele for notificado, será observado o endereço que ele apresentou na compra, né, quando ele registrou esse imóvel, como seu endereço. Então, ele será notificado a partir daquele dado. Então, muitas vezes a pessoa mudou e ela não renovou aquele endereço, aquele dado, atualizou o dado. Então, é necessário que todos façam essa atualização para que eles recebam essa informação, porque senão, quando ele vê, já está em dívida ativa e já é um problema. Roger, obrigado, viu, pelas orientações, informações aqui com a gente. Mais fácil o proprietário ter essa atenção e limpar do que pagar mais de R$ 1.000 de multa por não cumprir essas regras, Roger. Obrigado, viu?